Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e, mais uma vez, é uma honra receber você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hoje quero falar sobre um dos assuntos mais controversos que causa muita polêmica, desinformação e, ao mesmo tempo, é objeto de preocupação social, especialmente em países como o Brasil, onde ela foi proibida ainda no início do século XIX. Quais os verdadeiros motivos por trás da proibição da maconha? Hein? Por que ela é tão odiada? Bom, antes de mais nada, quero saber se você curtiu esta camiseta da Fatos que está na minha mãozinha. Muito bacana, não é? Não acha? Então, acesse a loja da Fatos Desconhecidos e garanta a sua. Fique por cima. Use Fatos. O link está na descrição, ok? Combinado? Então, a maconha é conhecida pela humanidade há milhares de anos. Estima-se que sua origem seja asiática. Há pelo menos 6.000 anos, ela tem sido utilizada para fins medicinais, a partir da extração do seu óleo. Mas, por outro lado, a maconha ou cannabis também é usada como forma de recreação, uma vez que, como entorpecente, ela age no cérebro, causando diferentes sensações, entre elas de relaxamento e introspecção. No Brasil, o cânhamo surgiu assim que os portugueses atracaram nas praias baianas, isto é, as naus e caravelas vinham abarrotadas do produto em diferentes variações, sementes, plantas e até mesmo na constituição de suas velas e cordas dos navios. Sim, o cânhamo tem essa característica multipropósito, servindo não só como elemento psicoativo, mas principalmente como matéria-prima para a fabricação de tecidos, cordas, medicamentos e outros produtos. O costume de fumar maconha como psicoativo veio de fato com os escravos angolanos, a partir de 1549, que traziam sementes enroladas em seus trajes. Por isso, uma das alcunhas da planta é justamente fumo de Angola, ou liamba, no idioma original. É bom salientar que cânhamo, apesar de ser um anagrama para maconha, refere-se a uma das qualidades da cannabis sativa. A diferença é que o cânhamo, aquele que é usado na fabricação têxtil, possui níveis de THC baixíssimos, não promovendo a sensação causada pela popular maconha. Em tempo, THC é a sigla para tetrahidrocannabinol, um dos componentes da planta, responsável pela alteração nas funções cerebrais. A cannabis também possui outro componente, que é o CBD, ou canabidiol, que é amplamente utilizado na indústria farmacêutica e na medicina alternativa. Vale dizer que a palavra maconha vem de macana, palavra africana que quer dizer erva sagrada. Achados arqueológicos recentes, inclusive, indicaram que o uso da maconha como entorpecente também era comum na Rota da Seda, na China. Foram encontrados vasos de cerâmica de 2.500 anos com pequenos recipientes contendo resquícios carbonizados da cannabis. Na Europa, o uso dessa planta também é antigo, assim como em diversos países africanos. Algumas religiões, como a muçulmana sufista, o judaísmo, o cristianismo primitivos, também faziam uso de cannabis de forma ritualística. Então, o que a maconha faz com o organismo é o que a torna perigosa? Na verdade, seus efeitos começam por ativar o cérebro, mantendo os neurônios em atividade constante, expandindo o pensamento e promovendo uma percepção mais sutil das coisas. Além do mais, devido a aumentar o nível de dopamina no cérebro, traz uma sensação de relaxamento, dado este que inibe, mas não coíbe, a pessoa de realizar alguma atividade física mais pesada. Mas a maconha influencia a pessoa a cometer crimes. Na verdade, não é bem isso que acontece. O desejo de cometer crimes, ou o ato em si, não tem origem na fumaça da cannabis, mas sim por pura vontade própria de quem comete os crimes. E pode ser que ele não tenha fumado nada, pelo contrário,
pois o nível de atenção de quem fuma costuma se desviar para coisas mais brandas do que a adrenalina de cometer um crime. Mas então, por que a cannabis é associada a criminosos? Aqui no Brasil, a planta foi amplamente usada pelos escravos, pelos índios, como também pelos marinheiros e gente de classe média e alta que vinha da Europa para cá, a fim de tentar uma nova vida em um novo continente. O Brasil chegou a produzir o cânhamo como matéria-prima e, por volta de 1783, foi estabelecida a Real Feitoria da Linha Cânhamo, ou RFLC, que quase conseguiu fazer do produto monopólio. Por ser mais barato e muito mais resistente do que o algodão, o cânhamo, então, passou a ser visto como uma ameaça séria à cultura algodoeira, que já era comum em boa parte do país, ao lado da cana-de-açúcar. No Rio Grande do Sul, a cultura do cânhamo se tornou a segunda maior indústria depois do charque. Em 1831, surgiu a primeira proibição oficial do uso do cânhamo. O Código Penal do Rio de Janeiro estabeleceu que estava proibido o uso do fumo de Angola, fundamentando-se no fato de que só os escravizados, os índios e os marginalizados faziam uso dela. Ou seja, foi uma forma encontrada pelos políticos para distinguir e distanciar as classes mais altas das mais baixas. Como se vê, pura discriminação, sem qualquer fundamentação científica. Mesmo com a proibição, até 1880, haviam anúncios em periódicos que incentivavam o uso da maconha, especialmente como remédio. Os chamados cigarros índios eram receitados para problemas respiratórios, bronquite, laringite, ronco, até flatulência e opressão, entre outros males. Contudo, em 1924, um homem chamado Pedro José de Oliveira Pernambucano participou de uma conferência em Genebra, em que a pauta principal era a respeito do ópio e da heroína, substâncias altamente viciantes, e no lado extremo da maconha. De alguma forma, o professor Pedro Pernambucano foi bastante convincente em suas palavras. Tanto foi que, a partir daí, vários países começaram também a proibir o plantio e o uso indiscriminado da planta. Hoje sabe-se que no Brasil ainda é proibido plantar, portar e fumar maconha. Com isso, as premissas para a proibição nasceram com a infame discriminação social e racial. O tempo passou e, assim como as tradições, a proibição da maconha estabeleceu-se como um mal sem precedentes. Os esforços em bani-la do meio social foram tantos que as pessoas leigas simplesmente aceitavam o que lhes era dito, acreditando realmente que a planta fosse coisa do diabo. Tanto é que aqui a maconha foi chamada de erva do diabo por muitos anos. E ainda é, onde a informação é escassa. A relação do cânhamo com as classes mais baixas vem, portanto, da era colonial brasileira. O país se acostumou a enxergar criminosos somente entre as classes de menor poder aquisitivo, e assim não foi difícil associar o uso da maconha com o crime. Esse pensamento fez com que a sociedade passasse a odiar não só a planta, como também quem fazia uso dela como meio recreativo. Na verdade, a maconha não conquistou somente as pessoas de menores posses, como também gente de todas as outras classes sociais e profissões das mais diversas. Ricos e pobres atualmente fazem uso da maconha, porém, claro, geralmente na surdina, pois sabem o que terão que enfrentar caso sejam flagrados. A propaganda é a alma do negócio. Vejamos, por exemplo, a indústria das bebidas alcoólicas, que, como já foi comprovado, são muito mais nocivas do que cigarros de maconha. Contudo, por alguma razão torpe, produzir e ingerir bebidas alcoólicas não é proibido, apesar de sabermos muito bem dos problemas graves relacionados ao alcoolismo. Desde crises em relacionamentos a acidentes fatais, são várias as ocorrências relacionadas ao consumo de álcool. Mas aqui não. O brasileiro colocou na cabeça que a cultura de beber é chique e bonito.
Só que a verdade, bem sabemos, é outra, completamente inversa. Não queremos, pelo amor de Deus, fazer qualquer apologia ao uso da maconha, mas sim trazer até você informações que são suprimidas pela mídia comum. Como, por exemplo, os remédios, óleos, chás que vêm sendo descobertos pela ciência para doenças como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e esquizofrenia, assim como doenças de Parkinson e Alzheimer. Curtiu o conteúdo? Não se esqueça de deixar o seu like. Gostou do canal? Inscreva-se e, se achar melhor, que tal se tornar um dos membros exclusivos do canal Fatos Desconhecidos? Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!